Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Essa edição que eu vou trazer hoje para vocês é uma edição da editora Garnier. E a gente já tem uma outra edição de O Príncipe, né, aqui no nosso canal. Porém, ela é uma edição com capa almofadada com esses detalhes em reserva de verniz na capa e foi desenvolvido pela editora Novo Século, tá? O Príncipe, né, então ele compõe um grupo de livros que integram esse gênero literário que é ciência política, ciência militar, como por exemplo Arte da Guerra de Sun Tzu e o livro dos Cinco Anéis de Miyamoto Musashi. Portanto, eles possuem, né, normalmente eles estão sempre juntos em uma coleção própria. Vocês podem ver essa edição também da Arte da Guerra, também é da editora Novo Século, e essa edição que a gente vai ver hoje eu paguei o valor de R$19,90 e, como eu comentei com vocês, ele foi desenvolvido pela editora Novo Século, pela editora Garnier, a verdinha. Portanto, a gente vai ter o parzinho dele e em breve a gente vai ter vídeo dele aqui no canal. Comenta se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Arte da Guerra da editora Garnier. Observando então os detalhes físicos e estéticos de O Príncipe, a gente tem um livro então com capa dura, né, nesse tom verde fosco e com os detalhes da capa em reserva de verniz e hot stamp dourado no título e em algumas inscrições. Na lombada então, título do livro, autor e nome da editora e na contracapa algumas informações textuais. Esse livro então ele vai ter, assim como a Arte da Guerra, uma pintura trilateral na cor dourada, que complementa, né, essa estética de verde grama e esse tom amarelado, ele dá um bonito acabamento ao livro. O meu livro específico ele não veio com ranhuras nem com manchas na tinta. Capa e contracapa, né, a gente vai ter em papel cartão, nesse tom marrom, com essas figuras ilustrativas de coroinhas. E então iniciamos o livro, né, com a primeira página, o nome do livro. Como vocês podem perceber já de início, esse livro, as folhas são folhas mais simples, portanto a gente vai identificar uma folha com um pouquinho mais de transparência do que os outros livros que a gente já viu aqui no nosso canal. Como vocês podem observar, a gente consegue perceber, né, ali as escritas atrás na folha. Pode ser que para algumas pessoas isso seja um incômodo durante a leitura. Em relação então à diagramação do texto, a gente tem um texto bem elaborado, parágrafos não muito longos, tá? O tamanho da fonte, ele é uma fonte de tamanho mediano e o espaçamento está bem agradável. Porém, como eu comentei com vocês, essa transparência das páginas, né, ela pode acabar atrapalhando durante a nossa leitura. O livro em si, ele é muito bonito, né? Ele tem um acabamento muito caprichado. O que peca, de fato, é a folha. Ela não é uma folha fina, tá? Mas também ela não é uma folha, por exemplo, pólen 70 ou 80, né? A qualidade dela é bem inferior do que de livros de maior valor. Como vocês podem perceber, é bem evidente essa transparência. Ainda assim, ela é uma folha bem grossinha, não é uma folha extremamente fina. Vocês vão poder observar também que esse livro não possui muitas ilustrações. Na verdade, o livro possui ao total 2 ilustrações, que é a ilustração de abertura do livro e uma ilustração que finaliza, né, os textos. Tirando essas 2 ilustrações, não haverão outras. O que eu achei, né? Quais foram as minhas impressões pessoais dessa aquisição? Como eu falei para vocês, eu paguei o valor de R$19,90 na Amazon e esteticamente ele é um livro muito bonito, tá? A gente tem esse tom, a capa dura com os detalhes em hot stamp, a reserva de verniz, né? Uma capa muito caprichada. Nós temos também, né, que eu esqueci de citar para vocês, o fitilho marcador de páginas, que esse tom de laranja eu acho que destoa um pouquinho, né, dessa paleta de cores do livro, porém não é uma coisa que vai atrapalhar você durante a leitura. Voltando aos comentários, então, é um livro muito bonito esteticamente, tá? Com certeza a leitura, eu não fiz a leitura de O Príncipe ainda, tem muito a agregar, porém o único defeito, né, o ponto negativo é a folha. Mas, se nós formos considerar o valor que foi pago, né, ele se propõe
Ele é um livro bem apresentado. A gente não pode ter tudo, né? Então, a gente tem um pouquinho menos de qualidade na folha e um pouco mais de acabamento no livro, né? Para compensar esse preço que é bem acessível para todo mundo. Um grande beijo, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixa o seu like, faz algum comentário nos dizendo o que você achou, se você já conhecia essa obra ou não, e deixando sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!